és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré. O teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, Boa noite, meus amigos e irmãos. Boa noite. Vamos louvar ao Pai pela essa oportunidade que estamos tendo de mais essa encarnação de aprendizado, que estamos todos aqui reunidos com esse intuito, de aprendizado das leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Agradecer a Jesus por ter aceito a incumbência de dirigir esse nosso planeta que no momento é de provas e expiações, e pedir à espiritualidade amiga, esses companheiros que tanto nos ensinam e incentivam, para que nos acompanhem nessa conversa de hoje, que possamos emitir os ensinamentos de Jesus através da codificação de Kardec. Possamos estar realmente sintonizados com essa espiritualidade, com o nosso anjo guardião, possamos aqui falar de tudo que o Cristo nos trouxe, lembrando sempre que sem Ele nada seria possível. Graças a Deus. Bom, quando fui convidado para vir aqui fazer esse trabalhinho, esse estudo de hoje, o Marcos falou-me da possibilidade da gente fazer algum comentário sobre o aniversário do nosso Livro dos Espíritos, que vai aparecer no ano que vem, de edição do Livro dos Espíritos, há 160 anos. Uma doutrina tão novinha, se a gente for comparar com o que nós já temos aí pelo caminho, uma doutrina bem nova, bem recente. E falar sobre o nosso Evangelho, capítulo 24, item do 8 ao 10. Então, eu dividi o trabalho mais ou menos meio a meio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, falar um pouquinho de Kardec, que é sempre bom conversar sobre Kardec, o nosso amigo que teve essa tarefa tão bela e que aceitou e abraçou e fez a sua passagem trabalhando na doutrina, Foi até o finalzinho da sua encarnação ali, perseverando. Por favor, Luiz. Então são essas as considerações iniciais. Eu fiz esse cântico de harmonização de Jesus, que é uma música evangélica. Evangélica no sentido de falar de Jesus, E porque a gente tem que estar sempre homenageando Jesus. Mas como nós estamos dentro de uma data especial pela convenção, que foi adotada através do cristianismo, e aí nós inserimos isso, para também harmonizar, nos acalmar e a gente se sentir assim, abraçado, Porque a gente está sempre sendo abraçado por Jesus. Às vezes a gente fraqueja, não é porque Ele não esteja nos abraçando ou nos levando nos ombros, É porque nós não temos ainda aquela fé que deve ser, Então são essas as considerações, por favor. Primeira parte, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, vai passar, por favor. Então, como começou, deixa eu ficar mais ou menos para você poder fazer o seu trabalhinho também, Graças a Deus, Como eu idealizei a nossa conversa. Nós vamos citar
como Kardec, aliás, como o professor Rivail entrou em contato com aqueles fenômenos, nós vamos dar uma pequenas orientações sobre aquilo que aconteceu, né, de acordo com o que tem no próprio Obras Póstumas, né, que é um livro que muitas das vezes a gente... Obras Póstumas não foi Kardec, mas tem ali muitas informações, até a biografia do nosso querido irmão também, né? Então, eu fiz um apanhado. Mas antes de fazer esse apanhado, dentro dos livros da nossa doutrina, eu fui lá no Evangelho de João. Lá 2000 anos atrás, nós estamos em 2017, 1900 e pouco, né? Porque João, ali vai ter mais ou menos, eu vou citar a época mais ou menos que João fez compilou lá o Evangelho dele. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17, a gente encontra o seguinte: se me amais, como é que eu faço? Agora eu estou meio inibido. Fica à vontade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha a palavra, se me amais, já botou o verbo amor. Isso Jesus falando, e João transcrevendo no Evangelho dele. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, lá no Evangelho, a fim de que ele esteja para sempre convosco, um Consolador para as nossas dores, para as nossas dúvidas, para as nossas necessidades, que estará sempre conosco, o Espírito da verdade. Lá no Evangelho de João, que o mundo não pode receber, que aquele mundo daquela época ainda não podia receber, porque não tinha ainda amadurecimento religioso suficiente para entender aquela informação que estava contida ali. Porque não vê? Por quê? Naquela época não existia espiritismo, existia sim espírito, mas não espiritismo, né? Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O professor Rivail viu isso lá no Evangelho. Ele era um homem de ciências, astrônomo, físico, químico, professor, pedagogo, inúmeros títulos e qualificações. Mas ele também pegava lá o Evangelho e dava a sua passagem para entender também, porque ele estava buscando, como todos nós, quando chega um momento em nossas vidas, nós queremos respostas para as nossas perguntas e nossas dúvidas. E o professor Rivail foi lá em João e viu isso aí. Muito bem. Então, por favor. Então, essas palavras foram ditas por Jesus, né? Segundo o Evangelho de João, tal, conforme os pesquisadores e estudiosos, foram escritas por João entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Então, João colocou isso lá. O Evangelho de João tem uma característica muito interessante, que ele é um pouco assim, lúdico e muito, se preocupa muito com as crianças, porque João, na época de Jesus, João Marcos, ele era um adolescente. Então, ele tinha uma visão diferente de Mateus, que era já um homem feito, daqueles outros companheiros de Jesus. A visão de João era diferente da de Mateus, de Marcos, de Lucas, que nem Jesus conheceu. Porque se a gente for olhar, quando nós somos crianças e adolescentes, a gente encara aquilo que o mais velho fala com respeito, mas com seriedade, né? Buscando entender de uma forma diferenciada. O adulto olha para o adulto com o pé atrás. A criança, o adolescente, sempre olha para o mais velho um pouco mais de coração aberto. E a gente vê muito isso no Evangelho de João.
Aí Kardec, não, o professor Rivail, que ele ainda não era Kardec, ele foi convidado por volta de 1854, 1855, isso daí eu compilei de um trabalho. Ele foi convidado por uns fenômenos que estavam ocorrendo lá em Paris, naquela época, e ele foi ver, porque falaram para ele o quê? Não, as mesas giram, falam, dão opinião, e ele quis ver um homem de ciências, ele queria entender aquilo. Muitas dessas coisas que eu estou falando, a grande maioria, vocês já conhecem, né? Mas é para ilustrar o nosso trabalho também. E ele foi convidado, aí ele foi lá na casa do senhor Baldan, e para ver o que estava acontecendo. E ele lá começou a fazer uma observação. Ó. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, resposta para aquelas perguntas da vida que ele queria. Do ponto de vista filosófico, sendo cientista, psicológico, né, da psicologia e da natureza do mundo invisível, porque se ninguém viu por que a mesa dava respostas, ele queria entender como é que aquilo funcionava. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica por aqueles irmãos que estavam dando a informação que vinha do mundo espiritual. Ele falando, eu a princípio cuidara apenas de instruir. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo, ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, configuraram o Livro dos Espíritos. Percebi naqueles fenômenos, achava um problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Então ele estava encontrando naquelas respostas que ele fazia ao mundo espiritual, apesar de ainda não estar designado como mundo espiritual, ele estava encontrando, aquelas mesas respondiam a ele sucintamente e as respostas eram tão objetivas que ele, como um homem de ciências, ficou impressionado com aquilo. Então ele foi, cada vez que ele fazia uma pergunta e a resposta ganhava um formato de seriedade, ele voltava na outra semana com perguntas mais objetivas e mais profundas. E a espiritualidade, vendo aquilo, cada vez respondia com maior determinação para que ele se sentisse bem com aquelas respostas. Por favor. O método de pesquisa utilizado pelo professor Rivail intitula-se Método Intuitivo Racionalista Pestalozziano. Por que eu coloquei isso aí? O professor Rivail, na verdade, Hipólite, porque não era ainda nem professor, muito inteligente, observador, o pai o manda para a escola de Pestalozzi estudar. E ele, aos 15 anos, já estava diplomado. Então, ele usou, naquela pesquisa que ele perguntava aos espíritos, o método pestalozziano, que era o método que ele aprendeu na escola. Ele foi da escola de Pestalozzi. Racionalista porque Rousseau, que foi um dos orientadores, vamos dizer, através de conduta científica filosófica, inspirou Pestalozzi. Aí, indiretamente, o Rousseau também estava incluído ali. Então, Pestalozzi e Rousseau intuitivo. Por quê? Ele tinha uma observação muito grande. Muitas coisas lhe eram passadas por intuição, já quando pequeno. Porque quando a pessoa, quando nós, seres humanos, temos uma missão desse interrelacionamento com o mundo espiritual, isso já começa de pequeno. E ele já tinha, em sua programação, tanto é que veio a codificar o Livro dos Espíritos, ele tinha essa intuição muito aflorada. Então ele usou um método intuitivo racionalista pestalozziano. Esse método das perguntas que ele fazia aos espíritos. Ele não usou perguntas aleatórias, as perguntas eram todas sequenciais, eram perguntas feitas por uma pessoa da ciência,
que sabia o que estava perguntando, aonde começava e aonde queria chegar. Então a gente vê a grandiosidade dessa obra que o professor Rivail estava codificando. Por ser uma informação nova, aquilo era novo. Em Paris foi um bafafá danado, mesa que gira, responde. Teve vários estágios, depois pegaram uma cesta, botaram um lápis e elas psicografavam, davam uma resposta, até que viram que estava sendo adequado, evoluindo, até que viu-se que não havia necessidade de nada disso, bastava aquele médium verbalizar. Né? No final já estava verbalizando. Né? Então, por ser uma informação nova, revelada por seres que ninguém via, né, invisíveis, o professor Rivail criou uma palavra, ou seja, um neologismo, uma palavra nova que não existia, para designar a procedência das respostas obtidas. O vocábulo novo chamou-se Espiritismo, que até hoje é o nome da nossa doutrina, doutrina espírita, doutrina dos espíritos, que é, segundo o livro que é o Espiritismo, a resposta é uma ciência que trata da natureza, bem simples, olha como é simples a resposta. É uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, aqueles seres que estavam respondendo, e das suas relações com o mundo corporal, das relações do plano onde eles estão com o nosso plano, o intercâmbio desses planos. Nós estamos aqui, os nossos olhos carnais veem esse plano, mas os nossos olhos da alma, se a gente fizer uma preparação, a gente tem condições de ver também o outro plano. Né? Isso é pilar da nossa doutrina. Né? A gente tem esse intercâmbio mediúnico. Por favor. 1800 anos após a citação do Evangelho de João, o professor Rivail edita em 18 de 4 de 1857 o Livro dos Espíritos, o livro inicial dos nossos estudos, é o pilar dos nossos conhecimentos. Né? Ali a gente encontra o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Está tudo contido no Livro dos Espíritos. É uma obra, vamos dizer, uma coletânea do Pentateuco, está no Livro dos Espíritos. Vai comemorar 160 anos, o Marco já havia falado isso no início, por gentileza. Coluna de sustentação de uma doutrina filosófica que respondia a todas as indagações da vida. Porque o professor Rivail, sendo um homem de ciências, quando ele começou a fazer aquelas perguntas, ele falou, opa, aqui tem um caminho filosófico para a gente seguir. Isso daqui vai ser uma filosofia de vida para mim. Simplesmente isso. Os seus planos não eram tão ambiciosos para chegar até o ponto que está o Espiritismo hoje. Hoje o Espiritismo é a terceira religião em número de adeptos no Brasil. No censo, no último censo realizado, nós já estávamos beirando a casa de uns 4 a 5% da população, isso em 2010. Hoje, 2016, se a gente for fazer novamente essa pesquisa, as pessoas já têm menos vergonha de dizer que são espíritas. Há 7 anos atrás, as pessoas tinham um pouco mais de, assim, timidez, vamos chamar, né? Um pouquinho mais de timidez de dizer que era espírita. Hoje não, hoje as pessoas já falam, não, eu sou espírita. Né? Eu hoje estou fazendo, hoje não, esse ano, estou comemorando a minha maioridade no espiritismo, estou com 21 anos, é pouquinho tempo. Né? Joana diz que só dá serviço depois de 10 anos. Então eu já estou recebendo alguns serviços graças a amigos que eu tenho, né? Que de alguma forma eu consigo, que me convoquem para fazer alguns trabalhos, eu fico feliz, né? Porque a gente, na nossa caminhada, a gente tem que fazer amigos, que é o que a gente vai levar para outra vida. Chegar lá no outro plano, encontrar amigos é a melhor coisa. Estar passando desse plano para o outro, ser recebido por amigos. Nossa mãe com certeza estará lá, se já estiver desencarnada. Né? O primeiro amigo que nós vamos encontrar, né? São os nossos amores. Né? Por favor. No momento em que foi editado o Livro dos Espíritos, o professor Rivail considerava uma obra religiosa? Eu falei, ele não considerava uma obra religiosa, ele considerava uma obra
filosófica, filosofia de vida, correto? Uma filosofia de vida. Mas, ué, e agora nós hoje preconizamos uma doutrina religiosa? Como é que aconteceu essa situação? Ele falava com consequências morais. A nossa doutrina é enfaticamente moral. Mudança de hábitos. Reforma íntima. Por favor. Não. Como homem ligado às ciências, considerava uma obra científico-filosófica. Primeiro ele começou como filosófica. E depois, por aquele método que nós citamos lá anteriormente, ele começou a ver que a ciência respondia algumas colocações da filosofia. E depois ele foi vendo que a ciência respondia a todas. Opa, essa obra é muito importante, é grandiosa. Porque se eu parto de um conceito filosófico e a ciência está respondendo tudo, essa obra é profunda. Ela tem fundamento perante as leis de Deus. A obra, nossa doutrina tem fundamentos perante a lei de Deus. Por favor. O que motivou a mudança de rumo do livro de filosófico para religioso? O que aconteceu para isso aí? Porque o Kardec não tinha essas... Ele era uma pessoa que gostava de ensinar. Tanto é que a escola dele, ele foi o que escreveu o primeiro livro de matemática, de aritmética em Paris. Né? Foi premiado até pela prefeitura de Paris por ter escrito o primeiro livro de aritmética. Eu tenho um outro trabalho que tem até umas fotos. Então, onde eu tirei aquela foto que está em preto na letra do dia, eu tenho um outro trabalho que cita isso. Então ele recebeu um prêmio, mas ele gostava de ensinar, ele gostava de esclarecer, ele queria ajudar. Todos que se cercavam dele viam a bondade que ele exalava. Né? Um cara do bem. Né? Não tem pessoas que a gente gosta de ficar perto. Poxa, eu gosto de ficar perto ali do Luiz sempre conta uma coisinha boa, eleva a minha moral, poxa, me dá uma força quando eu estou para baixo. Não tem pessoas assim? Então Kardec era desse tipo, era uma pessoa do bem, uma pessoa para cima. Apesar de ter aquele olhar, a gente vê os desenhos dele, meio taciturnozinho, fechadinho, mas era um homem do bem. Aquilo era só uma cara, né? Por favor. Aí, em 9/10/1861, acontece um episódio que vai vai mudar o rumo do Livro dos Espíritos. Por quê? Ele, quando escreveu o Livro dos Espíritos, como ele era professor altamente conceituado em Paris, ele não queria misturar as coisas. Não, não quero deixar de ser pedagogo, professor e pedagogo. Eu quero continuar a minha vida assim, as pessoas me conhecem assim, e esse livro que eu estou escrevendo é um livro mais filosófico. Ele já via alguma coisa de religião no livro. Porque pela primeira pergunta a gente via que tinha alguma coisa de religião. Qual é a primeira pergunta do livro? Que é Deus. Então via-se ali que tinha uma bifurcação para a religiosidade. Então, ele utilizou o codinome, né? Através de conversas com o Espírito da Verdade, com Zéfiro e tal. Aí eles buscaram lá um nome anterior de vidas passadas e colocaram Kardec. E aí escreveu o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, já estava sendo a revista que está agora, que vai começar a estudar agora aqui, janeiro de 1861, não é isso que você falou, que vai ser o primeiro, né? Então, aqueles apanhados, tinha o que é o Espiritismo e tal. Aí um amigo dele, que morava em Barcelona, pessoa que gostava muito dele, que queria entender melhor, pediu a ele que ele enviasse alguns exemplares do Livro dos Espíritos, Revista Espírita, tinha mais algumas coisas ali, Livro dos Médios também, e ali que foi... é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, o Livro dos Médios, mas basicamente ele queria o Livro dos Espíritos. Aí Kardec não era um número muito acentuado não, entre todas as obras eram 300, né? Ele fez 300 livros, mas de diferentes
diferentes temas, né? Livro dos médicos e tal. Aí chegou lá em Barcelona, mas para liberar os livros para serem liberados em Barcelona, a igreja muito forte em Barcelona, né? Como hoje o poderio da igreja é menor. A gente há de por vir que houve uma mudança. Mas naquela época, primeiro o governo político, depois, logo a seguir, a religião. E eles se infiltravam em tudo. A Espanha foi um país que a parte como que era os autos de fé, né? Era muito ferrenho ainda. E é, eles Foi a queriam. última a acabar lá. Eles queriam tudo levar para a fogueira. Qualquer coisinha, fogo nele, porque o fogo purifica. Então vamos purificar todo mundo, né? Era muito ferrenho. Então, o que aconteceu? O bispo chegou, foi olhar aquilo ali. Isso daqui não tem condição de ser vendido, nem ser entregue ao... O camarada era livreiro em Barcelona. Não pode isso ser divulgado, não. Pimba! Fogo neles. Aí queimou. Logicamente, a imprensa, né, ficou atenta àquilo e falou: o que tem nesses livros que não podem ser lidos? Quer dizer, um ato que era para servir de barreira, serviu para divulgar. E a partir desse momento, todos queriam saber o que estava contido no Livro dos Espíritos. O que estava contido naquelas obras de um tal de Kardec que ninguém nunca tinha escutado falar? Se fossem livros de pedagogia, livros de matemática, aritmética, que Kardec escreveu alguns de aritmética, então, Kardec não, perdão, o professor Rivail, então, né, mas Kardec ninguém conhecia, por favor. Aí, esse alavancar fez com que o que começou com filosofia e foi sendo esclarecido também na ciência, passou a usar a religião como carro-chefe, né? Viram que aquilo respondia a muitas perguntas da nossa vida e servia como uma conduta moral para a nossa caminhada. E aí a doutrina passou a ser doutrina dos espíritos com um fundamento religioso. Ficou mais conhecida, não a parte filosófica, mas a parte filosófica é mais conhecida por nós, que ouvimos palestras, estudamos, sabemos que esse foi o caminho trilhado por professor Rivail até chegar a Kardec. Tá bom? Então eu dei esse pequeno apanhado, assim, só de esclarecimento. Eu sei que a maioria dos fatos citados aqui eram do conhecimento de vocês, mas a gente não podia deixar passar em branco, né? Então, fizemos uma homenagem ao nosso Espírito da Verdade, né? Falamos de Jesus, cantamos uma musiquinha evangélica, falamos do nosso Livro dos Espíritos, ok? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação? Não, tudo bem? Então vamos lá. Então agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não ficou nenhuma dúvida não, né? Ficou alguma dúvida? Tudo bem, né? Assim, bem suave, bem leve e descontraído para a gente, porque a nossa religião, a nossa doutrina, ela não quer dificuldade.